Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica, trazendo até você sempre temas relevantes do conhecimento arcano, aqueles temas que remetem à nossa essência e promovem a transcendência do pensamento, como as esferas espirituais, as esferas mais essenciais. Hoje nós vamos falar de um tema que é fundamental para todos os buscadores espirituais, que é os passos na senda. O que nós podemos entender da caminhada que o místico se dedica, né? O que é essa senda? Quais são as fases que essa senda comporta, né? Quais são as balizas mais importantes para essa jornada de desenvolvimento espiritual? Para isso, nós temos a honra de receber uma vez mais no nosso programa uma pessoa super habilitada para falar desse tema, e você vai descobrir quem é ela depois daquele nosso recadinho. Chegou o portal Realidade Fantástica, uma área exclusiva de estudantes do nosso canal, onde são ministradas aulas sequenciais e didáticas sobre esoterismo e ocultismo, com conteúdo aprofundado e indicação de bibliografia, ideal para quem deseja se aprofundar nesses grandes temas. Você vai estudar conosco os fundamentos do esoterismo, ciências ocultas, hermetismo, alquimia, cabala, astrologia e outros grandes temas. Clique aqui no link que está neste vídeo e saiba mais de como fazer parte desta jornada por meio do conhecimento arcano. Então, recebendo aqui, eu acho que pela quarta ou pela quinta vez, a nossa já querida amiga, sócia fundadora também, como eu costumo dizer, para pessoas que nos frequentam muito, que estão com a gente desde o começo, a Tirza Fanini, que é teosofista, terapeuta integrativa, e é a campeã absoluta de audiência dos nossos programas, dado ao seu carisma, ao seu conhecimento, né? Vem propiciando entrevistas fantásticas aqui no canal, e hoje ela vem nos trazer mais esse tema importante que vai engrandecer, brilhantar os nossos conhecimentos. Tudo bem com você, Tirza? Olá, Jamil. Olá para o nosso pessoal. Obrigada mais uma vez pelo teu carinho. Obrigado pelo pessoal que deposita confiança em nos ouvir, né? E vamos trazer mais um tema aqui, talvez a gente consiga elucidar um pouco, né? É um tema do ocultismo, né? E que eu acho que vem trazer um pouco de luz, porque há muito engano sobre essas questões, até de pessoa dizer assim, é minha última encarnação, né? Eu não volto mais, qualquer coisa assim, nós podemos falar sobre isso. Eu acho fundamental, Tirza, porque nós temos, e a gente sempre fala aqui no canal, o esoterismo e o pseudo-esoterismo, o ocultismo e o pseudo-ocultismo, né? E nesse campo do pseudo, muitas fantasias, muitas deformações, né, até conceituais, ocorrem, e vindo de uma pessoa que estuda uma tradição abalizada, que é teosófica, é importante a gente corrigir isso. Bom, primeiro, quando se fala em senda, Tirza, o que a gente entende por senda? Como é que a gente separa, né, a busca espiritual, vamos dizer assim, desordenada, né, da senda oculta propriamente dita, né? Como é que podemos caracterizar quando que a pessoa inicia os seus passos nessa senda? Bom, em primeiro lugar, Jamil, para o ocultismo nós temos apenas duas sendas. A senda que nos traz até aqui, né, nos níveis do nosso plano de natureza, que nós chamamos, e temos a senda que nos leva de volta ao Pai. Essa senda, para que as pessoas possam entender melhor, a gente pode fazer aquela comparação com a parábola do cristianismo, do filho pródigo, né? Então, quando ele desce, quando ele pega o que é seu e vai para terras distantes, ele está descendo para os níveis de matéria densa. Então, isso é uma senda, né? É a senda do Pravit Marga. Aí, quando daí ele passa um tempo longo, né, ali, e aí, quando ele está comendo a comida dos porcos, é nesse exato momento que a gente diz que ele lembra da casa do pai dele. Então nós também fazemos isso. Nós nos perdemos num mundo de ilusão, mas tem um ponto crucial da nossa jornada que nós nos lembramos da nossa condição divina. Aí nós começamos a fazer a senda do retorno, que é o Nivrit Marga. Você está me entendendo? Então, basicamente, nós temos essas duas sendas. Só que esse processo, ele leva
milhares, talvez milhões de anos, né? Porque, na verdade, segundo a teosofia, até está na carta dos mestres, e está na cosmogênese, na doutrina secreta, que nós temos em torno de 777 vidas. Uhum. Né? Para fazer tudo isso aqui. Então, para ter uma ideia, esse ponto que eu te falei que a gente se perde, então, são umas 500 e poucas vidas. Então, quando a gente toma consciência, aí que nós vamos começar a olhar para dentro, a se perguntar o que eu estou fazendo aqui, o que eu não estou. Então, eu começo essa senda do retorno. Aí são mais umas 200 e poucas vidas, né? Isso é interessante, Tirza, porque alguns poderiam perguntar, e eu repasso essa pergunta a você, mas por que eu tenho que viver, passar pela ignorância, ficar tanto tempo na ignorância para depois lembrar que eu sou divino? Não dá para fazer isso mais rápido, por exemplo, em um curto espaço de tempo, viver algumas vidas e já começar a lembrar que eu tenho que voltar? Eu tenho que ficar centenas de vidas na ignorância? Porque nós viemos para um aprendizado, né? Então, nós temos assim a ideia, nós vemos apenas essa encarnação. Nós, como seres humanos, nós somos imediatistas. E é o imediatismo que faz a gente querer adiantar o processo e querer que seja rápido. Mas o processo no início, realmente, ele é lento, ele é bem lento. E ele começa a acelerar conforme nós vamos tomando consciência. Inclusive, a doutora Nibesa, ela tem um livro que ela faz a comparação dessa jornada humana, se a gente estivesse serpenteando uma montanha, né? Então, no começo é tudo lento, né? Aquela coisa, o pessoal se interte com uma borboleta, se interte nisso, conversa, briga. Aí, conforme você vai andando, você vai tomando consciência, você já sabe, no início você nem sabe que está serpenteando uma montanha, digamos assim, essa é a comparação. A gente se envolve muito com as coisas externas. Olha o que eu falei, olhar uma borboleta, brigar, né, dormir, e depois não, a gente já sabe que tem um objetivo, que é o topo da montanha, e aí a gente começa a andar mais rápido, é aí que a gente começa a acelerar. Mas a gente sabe que tem que chegar num lugar. Chega num ponto que você não se contenta mais em serpentear a montanha. Então você vai escalar a montanha, né? São as últimas 70 vidas, talvez, né? Então, mas isso não adianta, não é de fora para dentro. Não adianta eu vou fazer um negócio para abrir meus chakras, vou ativar a Kundalini, vou fazer um curso de final de semana para ativar a Kundalini. Isso não existe. É um processo interior, um processo de crescimento interior. E é interessante que ele, como você falou, né, Tirza, não tem como você abrir mão desse elemento do tempo, né? A pessoa precisa dar tempo para desabrochar. A flor tem um tempo, né, para desabrochar, as plantas têm um tempo, né, a semente para maturar, para brotar, para crescer. Conosco, acho que é assim. Agora, uma outra pergunta bastante interessante é o seguinte: do momento em que a pessoa começa a se questionar, né? Começa a se questionar que tem algo a mais, aí começa a senda dela. Mas ela pode se perder também muito, né? Em atalhos, porque a gente sabe que tem caminhos que mais desviam, né? Nem todas as sendas são a senda oculta, é isso que eu quero perguntar. Olha, uma coisa é certeza, todos nós que estamos encarnados aqui, nós temos que chegar na autorrealização. Né? Porque a gente vem, a gente adentra no nosso universo, a verdade é essa, o nosso universo é uma escola. Nós estamos aqui porque na verdade, eu, Tirza, você, Jamil, nós somos veículos de uma mônada. Nós somos veículos de uma centelha divina para poder experienciar esse nível de matéria densa. Essa nossa mônada é que faz essa peregrinação. E ela começa a peregrinação pelos reinos mineral, vegetal, animal. Não que eu tenha sido uma pedra, não que eu tenha sido um animal. Às vezes as pessoas confundem isso, né? Mas a minha consciência teve uma experiência por lá, passou por lá. E até que chega num ponto em que existem, que nós chamamos de individualização. Aí que nós nos individualizamos, e essa é a nossa diferença com os animais,
porque os animais não têm esse poder de discernimento igual ao nosso, de eu escolher por mim mesmo. É aí que começa a nossa caminhada, a nossa jornada para a perfeição, porque nós temos que nos tornar perfeito como nosso Pai do Céu é. E isso somos todos nós, independente da religião que ela siga, independente do caminho, todos nós vamos chegar naquele topo daquela montanha. Se eu pegar atalho, então se eu posso dizer assim, nós temos hipoteticamente 777 encarnações. Eu posso levar mais, como eu posso levar menos. Né? Se eu despertar, e posso levar menos. Eu acho que uma coisa que nós temos que ter é arguir. Isso daí vai me levar a quê? Por que eu estou querendo isso? Né? Porque o caminho da perfeição, enquanto eu estiver olhando para mim, por que nós reencarnamos? Por que são 777 vidas? Porque a gente é atraído aqui para o nível de matéria densa por desejo. Né? Enquanto eu tiver coisas a trabalhar, eu não terminei meu curso. Então eu vou indo, né? E o primeiro passo é quando a gente começa a olhar para os demais. Eu digo assim, é quando nós começamos a tirar, desculpe falar um termo bem assim, mas tirar o olho do umbigo, levantamos e começamos a olhar em volta, Jamil, e começamos a perceber que não sou só eu. Né, porque tem uma outra coisa que eu penso, eu não vou evoluir, eu não vou me autorrealizar sozinho. Não existe isso. Né? Então, quando você começa a pensar como um todo, e que todos nós temos que evoluir juntos, aí você. Então é aquele caso que nós temos assim, vamos supor, o Mahatma Gandhi, nós temos a nossa Zilda Arnes, não estou dizendo que eles são perfeitos. Mas eles começaram a pensar num bem comum. Então eles já se destacam daquela multidão. Esse é o primeiro passo para a cena. Nós estamos falando em passos, não estamos falando em iniciações. Nós estamos falando em passos na senda. Né? Aí ele vai seguindo determinados passos, e essas são, eu acredito que seja as últimas 70 vidas, digamos assim. Né? Qual é a diferença que nós podemos estabelecer, então, entre a senda e as iniciações da senda? Você chegou a tocar nesse assunto, né? E se a pessoa pode cumprir, digamos que esse percurso sem nenhuma orientação, porque algumas pessoas falam isso. Não, eu não quero escola, não quero mestre, eu me basto, eu vou me iluminar sozinho, né? E os sistemas que já foram construídos para facilitar isso. Então, seriam essas perguntas. Eu digo assim, que eu conheço várias pessoas que falam e agem assim. Até a Madame Blavatsky falava que existe mais teosofista fora da sociedade teosófica do que dentro. Né? Porque são pessoas que já têm um reto saber, um reto pensar, uma reta ação. Eles não pertencem a nada. Eu conheço várias pessoas assim. São pessoas íntegras, né? São pessoas com um caráter ilibado. Então, porque nós temos assim várias encarnações. Numa encarnação, talvez eu não precise realmente disso. Eu me basto por mim mesmo. Mas eu já tive uma sustentação lá. Eu tive um desenvolvimento lá atrás. Pode ser que na próxima eu vou entrar em alguma ordem, né? Então, quando a gente começa a pensar que a nossa encarnação hoje é consequência de uma anterior e vai ser a causa de futuras, existe uma continuidade. É como um colar de pérolas, né? Cada vida é uma pérola e nós temos um fio que une essas pérolas. Né? Então, assim, tudo bem, ele pode fazer isso. Ele tá demonstrando até pelas ações dele que ele já está na senda, digamos assim. Né? E qual que é a diferença, Tirza, quando que nesse caminhar pela senda, né, pela senda do retorno, então vamos chamar assim, você referiu à parábola do filho pródigo, e isso é fantástico, você me chamou a atenção para uma coisa até da parábola, que na verdade ele lembra justamente quando ele está no momento talvez mais trágico, que é comendo a lavagem do porco, né?
Uhum, sim. Naquele momento que naquele momento ele lembra da condição divina dele, porque ele lembra que na casa do pai tinha muita comida, né? Os empregados comiam melhor do que ele estava naquela situação. Então é quando a gente acorda para a nossa condição divina, né? Então nós começamos, e a gente começa primeiro tentando ajudar a humanidade, tentando ajudar aqueles que estão próximos. Eu começo a deixar o ego, o meu pequeno ego, né? O meu eu de lado, e começo a pensar nos outros. Aí inicia os passos na senda. E aí vai um desenvolvimento grande até, para a gente poder, para que essa alma chegue se preparar para a iniciação. Porque é aquela questão, eu antigamente demorei a tentar descobrir o que era aquela frase: quando o discípulo estiver pronto, o mestre aparece, né? Então, quando ele já tiver trabalhado várias questões dele, está entendendo? Então ele tem que trabalhar, por exemplo, na teosofia a gente chama assim, que ele trabalha nessa caminhada dele. Nós temos assim, Viveka, que é o discernimento. Se a gente pegar, tem um livrinho de bolso aos pés do mestre, né, do Krishnamurti, ali tem os 5 passos para a gente fazer esses passos na senda. Então a gente desenvolve Viveka, que é discernimento, Vairagya, que é indiferença ou desapego, que é muito confundido, o pessoal confunde, sabe com o quê? Eu não posso ter carro, eu não posso ter isso, eu tenho que dar tudo para a igreja porque eu tenho que ser desapegado. Não é isso. O Vairagya, até a gente tem dificuldade de traduzir para o português, porque é um desapaixonar-se. Aquilo não te interessa mais. Eu não preciso mais de balada, eu não preciso mais sair toda noite, eu não preciso mais ter roupas boas, de grife, não sei se você está me entendendo. Então, isso é um desapaixonar. Se entra, daí ela vai numa gradação maior. Daí nós temos o Shat Sampati, que tem 6 atributos, né? Que é a Zama, que é domínio do pensamento, Dama, que é domínio da palavra, da ação, o Parati, que é a tolerância, Titkisha, que é a paciência, Srada, que é fé, e Samadana, que é equilíbrio. Então, ainda tem Mumuksha, que é desejo de união com a divindade. Isso a gente tem que fazer possivelmente nessas 70 vidas. Porque aí, lógico que não é exigido isso em perfeição, mas aí eu vou estar pronto para o mestre olhar para mim e dizer: você pode vir, né? Ser convidado. Então, por isso que eu quero que você detalhe agora, quando, digamos que na senda, no decorrer da senda, o discípulo está pronto e atrai a atenção do mestre, né? Uhum. Aí começa um outro desenvolvimento, vamos chamar assim, aí começa quase que um supletivo, né? Porque aí a coisa vai ficar mais intensa. Então, o que nós podemos falar desse discípulo que já está sob a tutela, digamos que, de um mestre de sabedoria? Então, vamos dizer assim... Defina melhor as iniciações. Tá. Antes da iniciação, vamos dizer assim, só para dar uma ideia do que nós estamos fazendo agora, né? Aquela questão que eu te falei, quando nós, primeiro passo, que eu começo a olhar que existe um mundo em volta e preciso melhorar esse mundo, aí eu sinto uma vontade tão grande que eu acabo me colocando à prova do mestre. É onde a gente entra para uma ordem. Você sabe que todas as ordens do ocultismo, elas têm uma parte mais interna, né? Onde o discípulo, ali ele se coloca em prova. Então ele começa a fazer estudos mais aprofundados, ele começa a ter restrições, né? Às vezes tem ordens que tem alguma iniciação, alguma coisa, mas não é a grande iniciação. Você está me entendendo? Então ele vai subir degraus, vamos dizer assim, que nós conhecemos bem a maçonaria, por exemplo, tem vários graus, né? E todas as ordens eles têm graus a subir. Isso é esse trabalho de estar em prova, né? Depois disso, o discípulo ele é aceito. Então, é quando esse discípulo já é aceito pelo mestre, é quando o mestre olha que ele está pronto. Ele não está desenvolvido todas aquelas qualidades que eu passei agora. Ele não desenvolveu ainda. Mas ele já está pronto para compartilhar a aura do mestre. Olha bem. Então,
Aí daí nós temos um quarto passo que ele já é um discípulo do mestre, né? Ele já está ali. Então o que ele pensa, o mestre entende, o mestre passa informação diretamente para ele, né? Veja que isso aqui não é a iniciação ainda, hein? Aí depois disso ele é apresentado. Ele chega um ponto que esse mestre apresenta ele para a grande fraternidade branca, principalmente para o Mahashohan. Você está entendendo? Depois disso que vem o quinto passo, que daí sim é a primeira grande iniciação. Aí ele já está naquelas últimas 7 vidas. Não sei se você está me entendendo, me acompanhando. São 777, né? Nós estamos fazendo uma... então aí ele começa essa questão das iniciações. Segundo a teosofia, nós temos, então, essa primeira iniciação, nós chamamos de Sotapanna, que é o entrou na corrente. Então, ele entrou na corrente. Então, ele já se separou do mundo. Então, nós temos aí um Dalai Lama, né? Nós temos o Rabadami Blavatsky, que era discípulo que já tinha entrado na corrente, né? Então, vamos dizer assim, ele já é aquele bem diferente. Uhum. Aí depois nós temos o Sakadagami, que é aquele que receberá o nascimento só mais uma vez. Veja bem. Aí daí é a segunda iniciação. Aí ele vai, e daí ele já sabe que só vai reencarnar mais uma vez, esse sim. Mas ele já fez essa primeira grande iniciação, né? Aí depois, o terceiro grau é o Anagami, é que ele esgotou todo o karma dele. Pensa bem, nada vai me irritar, nada. Eu não me irrito com nada, para mim tudo, eu estou em perfeito equilíbrio. Não tenho uma cor mais escura no meu corpo astral, vamos dizer assim. Ele tem sob controle todas as suas emoções, né? E depois o quarto grau é o Dharati, que é o digno, o capaz, o venerável, né? Aquele que saiu vitorioso da aprovação do David, né? Nós temos assim, o Jesus, o mestre Jesus, com a crucificação foi a quarta iniciação, pra você ter uma ideia, né? E depois nós temos a quinta, que é o Daseca, é aquele que nada mais prende ele ao mundo. Você tá me entendendo? Então, essas grandes iniciações da fraternidade branca não são essas iniciações que às vezes a gente faz uma iniciação no rei, que às vezes você faz uma iniciação aqui, uma iniciação ali. Você está me entendendo? Isso não é interessante você falar, porque a gente sabe, né? A gente milita aí no campo da espiritualidade há tantos anos, e a gente já viu de tudo, né, Tirza? Sim. Uma pessoa dizendo que, não, veja bem, essa noite eu tive um sonho e o Saint-Germain em pessoa falou que meu karma está eliminado pela chama violeta e eu sou discípula direta. Tem outro que fez um curso de final de semana e abriu todos os chakras. Quer dizer, tem que separar esse tipo de coisa. Tem. Inclusive, é assim, quando você entra para uma escola de mistérios, a primeira coisa que você tem que saber é que o teu karma vai arriar. Essa expressão bem grotesca, né? Por quê? Porque você está se preparando para daqui umas 200, 300 encarnações ser filho do mestre. Então, o pessoal às vezes não atenta que para eu ser filho do mestre, para eu fazer parte da aura do mestre, eu tenho que tirar toda isso que eu tenho hoje, né? Os nossos, e aonde que eu aprendo isso? É no dia a dia. As adversidades, a escola, o nosso dia a dia é uma grande escola. Por isso que eu bato muito em todas as aulas que eu dou, em tudo. Faz uma revisão à noite. Isso o Pitágoras falava, o Platão falava, o Krishnamurti fala, todos os grandes ocultistas falam. Faz uma revisão à noite do teu dia, como é que foi, aonde que você falhou, aonde que você foi grosseiro, coisas simples. A gente pega assim, sabe, puxa, eu passei pelo fulano e não cumprimentei. Eu estava tão preocupado com o meu problema que eu só fiz aham pro fulano, deixei de responder um látis. Você tá entendendo? São coisas assim que, às vezes eu percebo que eu tenho esse meu jeito, né? Eu sou muito, né?
E às vezes eu percebo que eu fui um pouco dura no WhatsApp que eu respondi com áudio. Eu volto lá, peço desculpas, você está me entendendo? Com certeza. Então, isso é no dia a dia. Não precisa você querer fazer muita, porque quando a gente se coloca à disposição, os caminhos vêm. Sabe? Alguém vai dizer, olha, tem lá, vai em tal lugar, olha lá, olha isso. Mas aí você tem que ter o discernimento, que é o primeiro passo, que inclusive está nos livrinhos, nos pés do mestre. Que é o discernimento. E você dizer, não, isso aqui é uma furada. Não, isso aqui não pode. Não pode ser. Porque, veja bem, é só a gente analisar, Jamil. Se fosse tão fácil você conseguir a autorrealização, né? Que eu, com um movimento de um pêndulo, com uma coisa, com um Shazam em você, eu tirasse todos os teus problemas, né? Eu anulasse todo o teu karma, qual era a vantagem? Por que os mestres são tão... Porque eles conseguiram atravessar o rio, né? Chegar do outro lado. Então, não teria mais, sabe? E você falou uma coisa muito importante, que isso é fundamental, né? Para algumas pessoas entenderem, quando você entra na senda, e sobretudo quando você começa, vamos dizer assim, ser olhado por um mestre, não é que o karma desapareceu magicamente, aí é que vai ser acelerado o negócio, sim, né? Aí é que a coisa vai ficar mais inteligente. Porque às vezes as pessoas olham alguém que está nessa caminhada, que já está numa escola de mistério, diz, nossa, mas o fulano fazer isso. Eu já ouvi dizer assim, nossa, você vê, o fulano tem câncer, então o que adiantou? Ele faz tanta coisa, ele dá... Não! O Krishnamurti morreu de câncer, né? Sim. Entende? Então, é justamente quando eu já tenho condições físicas, espirituais, psicológicas, né? Que daí eu tenho condições de resgatar um karma, aquela caca grande que eu fiz lá no passado, na quarta raça raiz, às vezes, você está me entendendo? Então, o pessoal às vezes não percebe isso, que hoje eu posso ser muito honesta, hoje eu posso ser maravilhosa, né? Mas lá atrás eu fiz muita besteira. E essas consequências, e às vezes eu não tive condições de resgatar isso, de aprender isso. E a lição vem, né? Eu só queria fazer um ganchinho aqui, porque nós falamos alguma coisa dessa autotransformação, dessa lapidação, dessa alquimia interior que tem que se fazer com as terapias holísticas, porque as terapias holísticas, elas servem para ajudar a dar uma sustentação, tons florais, enfim, todas as terapias holísticas servem para dar uma sustentação, para eu subir uma oitava, para eu subir um pouquinho e olhar o que eu fiz de errado. Não é que eles vão resolver a minha vida. Isso eu sempre deixo muito claro, né? Porque quando eu estou na mesma frequência do meu problema, eu não consigo achar a solução. Agora, se eu subir um pouquinho a minha frequência, eu vou poder dizer, putz, caracas, é aí que eu estou errando. Isso é fundamental, Tirza, isso é fundamental você falar. Antes da gente já ir para o fechamento, eu quero que você fale, porque nós falamos, claro, existem aí os pseudocursos vendendo milagres, né? Infelizmente não são propostas sérias, mas tem os cursos sérios, né? Que nos dão essa sustentação. Você é uma grande promotora desses cursos que ajudam muitas pessoas a olharem melhor para elas mesmas, né? Não é se eximir da responsabilidade kármica, ao contrário, é gerenciar tudo isso. Mas antes de falar disso, eu só gostaria de uma última pergunta, Tirza. O que você colocaria como os maiores obstáculos que a pessoa tem na senda? Porque eu já vi pessoas que, por exemplo, evoluíram de certa forma, têm muito conhecimento oculto, mas são muito vaidosas, né? Ainda não se despertaram. O ego ele é maroto, né? Quando você acha... Inclusive, existe a vaidade da humildade. A pessoa quer se fazer de humilde, né? Sim. Então, me seleciona aí, pensa um pouquinho aí. No Olha, eu acho as grandes armadilhas também, né? Uma grande armadilha é o próprio intelecto. São aquelas pessoas que leem, e daí quando chega para a lição para ela aplicar, ela não consegue aplicar. Tá? Aí ele é só intelecto. Por quê? Porque ele não coloca em ação.
ele não pratica, né? Eu acho assim que o que a gente lê, o que você estuda num dia, você procura aplicar aquilo. Porque assim, eu penso, isso aqui é uma ideia minha, tá? É uma coisa que eu falo até em curso. Eu acho que a gente tem níveis de consciência. Então, primeiro eu sei que é errado fazer tal coisa, mas eu continuo fazendo. Até que eu tenho um outro nível, que é uma conscientização. Aí vai em alguma palestra, alguma coisa, ler um livro, que diz, puxa, agora eu entendi por que eu não posso ter uma pessoa fora do meu relacionamento, porque é a questão da energia, a questão energética, aquela coisa toda. Agora, entre essa conscientização dele, até ele colocar em prática, vai um longo caminho. E é só quando ele coloca em prática aquilo que ele se conscientizou, aquilo que ele fala, aquilo que ele prega, que a lição está feita, digamos assim, e ele alquimiza aquilo, ele muda de frequência. Então eu acho que é isso que nós temos que estar atento. Então nesse percurso aí, entra o intelecto, entra o egoísmo que você falou, né? Entra a pressa, que eu quero pegar atalhos, eu quero chegar rápido lá, eu quero chegar no cume da montanha com um foguete, entende? Existe um processo, não se queima etapas, né, nesse caminho para a autorrealização. Maravilha, Tirza. Eu quero que você fale agora, a gente está se aproximando do final, do curso que você está oferecendo. Eu quero também lembrar que a Tirza Fanini, ela é uma das mais completas terapeutas integrativas que eu conheço, porque eu fui paciente dela, posso atestar isso. Ela trabalha com numerologia cabalística, é terapeuta floral, e tem um trabalho assim profundíssimo que eu gostaria que todas as pessoas tivessem a oportunidade de conhecer, porque realmente estimula muito a nossa caminhada, ajuda a curar, ajuda a gente a despertar a consciência, realmente é muito importante. E oferece vários cursos, né, bastante interessantes. Qual que é o teu mais novo curso e o que você tem de novidade, Tirza? O que nós temos agora para fim de julho, dia 31 de julho e 1º de agosto, porque eles são 30 horas, então são 2 módulos, são 2 finais de semana. E acho que daí 7 e 8, né, é o seguinte, a radiestesia no processo terapêutico. Então, a gente mostra que através da radiestesia, você pode viabilizar o processo terapêutico, principalmente a primeira consulta, que é aquela consulta chata, que você tem que entrar em contato com o cliente não se abre, não tem confiança ainda. Então, com o uso do aurameter, com o uso da régua de Bobs, com o uso do pêndulo, você pode deixar a pessoa bem confortável, porque você vai medir a pessoa, né? Então nós vamos ter em angstrom quanto que está o campo áurico da pessoa, se esse campo áurico tem fendas, se os chakras, se eles estão equilibrados, se não estão. Aí, baseado nisso, porque a pessoa também vai ter um conhecimento de chakras, porque nós damos o curso desde o início, né? Nós damos os chakras, damos tudo desde o início. Damos como que usa o pêndulo, como que usa o aurameter, por isso que ele é de 30 horas. Aí, embasado nisso, a pessoa pode dizer, olha, você está se sentindo assim, você não está dormindo bem, você está assim, assim. Aí a pessoa começa a relaxar, começa a se sentir melhor. Por isso que é a radiestesia no processo terapêutico. E a segunda parte, que é o segundo módulo, nós damos os gráficos para a pessoa tirar o floral, né? Ajuda. Por quê? Não é porque a pessoa não tem o curso de floral. Não. Eu que dou curso de radiestesia, eu sempre digo, quanto mais você conhece um assunto, mais você consegue trabalhar na radiestesia. Então, tem que aprofundar o curso de floral. Mas, com o pêndulo, ele vai me dizer o que eu não estou vendo, o que está oculto para mim. Então, às vezes a pessoa não me falou alguma coisa, eu não vi, e ali naquela hora o pêndulo me indica. Eu tenho casos, Jamil, da pessoa, dele até numa história assim, de prevenção, de prevenir. Saiu uma determinada essência, e depois de 15 dias a pessoa diz, olha, Tirza, ainda bem que você me deu aquela essência, porque nós não sabíamos para que era. Aconteceu isso, isso e isso, né? Então, a radiestesia no processo terapêutico, eu trabalho com isso há 30 anos, é um protocolo que eu uso há 30 anos, então eu resolvi colocar nos cursos, né?
Tirza, como é que a pessoa que está interessada aí faz para se contactar o curso, saber do preço, já fazer inscrição? Tem algum contato? Pode ser através de você direto? Pode ser o meu contato, é o meu contato, né? Que eu acho que está colocando aí. E nós temos uma página, né, no Facebook, que é o Olhos Espaço Terapêutico, tá? Que o pessoal pode contactar. Está novamente convocada, que você não escapa fácil do programa, né? Para selecionar mais um tema interessante para trazer para a gente, para compartilhar com o nosso público. E as portas estão sempre abertas, viu? Obrigada, gratidão, obrigada a você, obrigado à Realidade Fantástica, que é um excelente programa, eu não perco nenhuma das entrevistas, né? E obrigado a todos, né? Pelo carinho, pela atenção. Né? Gratidão é nossa, Tirza. Gratidão. E a vocês todos que nos acompanharam até aqui, o nosso abraço, a nossa gratidão. Não se esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho, é importante o sininho. Conheça o portal Realidade Fantástica. E lembre-se sempre, o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.